Olá pessoal, continuando, né, as argumentações a respeito da entrevista do Fernando Holliday, né, e o Fernando Holliday se encontrou uma vez com o Suplicy quando ele recebeu o projeto de renda básica, né, ele disse que passa a admirar o senador porque ele, a primeira momento, do PT eu não vou aprovar, mas aí ele começou a ler o projeto de renda básica, renda cidadã, renda mínima, né? Esse projeto já foi dito até para o Barack Obama, defendido por Barack Obama, né? E aí ele foi conversar com o Suplicy, né? A primeiro momento ele pensou que não ia ser recebido, ele foi bem recebido pelo senador, foi bem tratado, ele admite que foi bem tratado, e o Suplicy deu uma aula para ele de renda básica, contando quando nasceu o projeto de renda básica desde a Grécia Antiga. Ele disse que entrou lá às 6 horas e saiu às 11 da noite, convencido que o senador estava certo, né? E tanto que ele votou a favor, né? E aí ele disse que já diminuiu a rejeição que ele tinha do PT em cerca de 30% a 40%. Aí o Mano Brown falou de uma experiência que ele teve marcante com o senador Suplicy na FEBEM. O senador Suplicy foi na FEBEM falar sobre o programa Renda Mínima e o jovem perguntou o que os jovens gostariam de ter como sonho realizado, né, naquela situação. Eles gostariam de conhecer o Mano Brown. Suplicy ligou pro Mano Brown, o Mano Brown obviamente foi, né, cantou pra molecada, a molecada se divertiu e o Mano Brown disse que se sentiu lisonjeado como o Suplicy começou, em meia hora, deu uma aula de cidadania, né, de renda básica, de direitos para o cidadão, e aqueles moleques entenderam, né, aqueles moleques marginalizados pela sociedade entenderam, moleques que são filhos de crimes, né, políticos, porque o Estado negou todos os direitos sociais que estão na Constituição, no artigo 6º. E aí, relações internacionais. Aí ele fala que o PT foi bom na educação, mas nas relações internacionais o PT foi péssimo porque mantém relações com Cuba e Venezuela. Só que o PT, primeiro, né, a função do Brasil como maior país da América do Sul é não fazer guerra como Jair Bolsonaro está brigando por ideologia. Não interessa quem resolve a soberania do seu povo, é cada povo que habita aquele país, né? Então o país tinha relações com a Venezuela, com Cuba, tinha relações com a Colômbia, que é de direita, né? Tinha relações com o Paraguai, que é de direita. Não interessava para o Brasil se era de direita ou esquerda. Além disso, né, não é só Cuba e Venezuela. O Brasil tinha relações com todos os países do mundo. O Brasil organizou os BRICS, né, dos 5 países, China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul. Né? O Brasil negociou acordos de paz com o Irã. O Brasil esteve no Haiti na missão de paz. O Brasil, né, o presidente Lula dormiu no Palácio de Buckingham. O presidente Lula dormiu no Kremlin. O presidente Lula foi conhecido como uma figura internacional. Né? Eu contei um caso para vocês aqui do Bonovox, que ficou sabendo que ele estava no hotel, né, e pediu para a assessoria do presidente, o Bonovox do YouTube, que queria conhecer esse tal de presidente Lula que era conhecido no mundo. E ele foi considerado um dos políticos mais importantes do mundo. Tanto que está aí, tá nas notícias, que em novembro agora, ele foi convidado para se encontrar com os líderes da coalizão do novo governo que está se formando na Alemanha, né? Ele foi convidado para conversar com esses líderes, né, do Partido Social Democrata, né, que ganhou as eleições para assumir o primeiro ministério, né, na Alemanha. Foi convidado para a Alemanha, foi convidado na Bélgica, vai ser homenageado em Paris, foi convidado para países nórdicos, foi convidado para se encontrar com o primeiro-ministro espanhol, e sem ser chefe de Estado. Né? É um respeito. Né? Vamos lá. E aí ele fala que Cuba, né,
há uma baixa qualidade, aí ele falta com a verdade, né? Ele omite verdade também, né? Cuba tem problemas com a medicina? Tem. Tem por quê? Porque não tem material, né, para utilizar no serviço de medicina. Por quê? Por causa do embargo econômico, né? Ele tem que falar isso, porque senão não é sincero. Se não tivesse esse embargo econômico, Cuba teria material suficiente e trabalharia com dignidade. Em plena pandemia, Cuba foi proibida a entrada de seringas, né, pelo governo Donald Trump, né? Já não é uma política contra um governo, é uma política contra um povo, né? Porque colocou o povo em risco de morrer por não ter direito a tomar vacina que Cuba desenvolveu a soberana. Né? A própria vacina eles desenvolveram, né? E aí, por fim, né, a medicina de Cuba é tão ruim como ele fala, né? E aí ele fala do filme Cuba e o Cameraman, né, para acompanhar. Eu também sugiro que acompanhe, porque ele viu um documentário errado. Porque o repórter estadunidense não faz críticas a Fidel Castro. Ele acompanha Fidel Castro durante boa parte e vê o comportamento de Fidel Castro. Né? Para concluir, né, ele fala do índice do IDH, né? IDH que se prejudica. Vamos lá. A Argentina, que o Bolsonaro diz que é socialista, está em crise, blá, 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 blá. O IDH da Argentina, o IDH ele é melhor toda vez que ele se aproxima de um ponto. O da Argentina é 845, 0,845. Ela está em 46º lugar. Cuba, né, que o Holliday diz que é ruim, que o Bolsonaro diz que é uma ditadura, que todo mundo morre de fome, que come osso, etc, etc. É o 70º lugar. Isso porque Cuba sofre um bloqueio econômico há mais de 60 anos, né? De um país de 12 milhões de habitantes contra a maior potência do planeta. Bélica e financeira, né? Alex de Tocqueville vai dizer em Democracia na América que os Estados Unidos, ele primeiro tenta te convencer, né, de que ele está certo, da ideia dele é a certa. Segundo, se ele não consegue, ele impõe sanções, e é o que acontece. Ele impõe sanções diplomáticas e econômicas, e se não der certo, ele vai para a guerra. Assim ele fez com o Iraque, por exemplo. É um exemplo claro. Assim ele está fazendo com a Venezuela. Muda o governo? Não muda. Então, sanções econômicas e diplomáticas. Né? E qual é o futuro? Né? Se não houver um apoio de outros países de potência a favor da Venezuela, eles vão invadir para roubar o petróleo. Eles não têm questões humanistas na Venezuela. Por exemplo, né, em 1993, 94, houve a Guerra Civil em Ruanda. Né? A Guerra Civil em Ruanda, né, Ruanda não tem petróleo, não tem nada. Né? O que os Estados Unidos fez e a ONU fez? Tirou todos os europeus, os americanos que estavam lá e deixou a guerra rolar. A guerra era entre duas etnias, Tutsi e Hutus. Né? Os Hutus, que é a maioria, né, que são os negros mais escuros, acusavam os Tutsis de ter colaborado com o colonialismo europeu. Né? Deixou a guerra rolar. Em um mês, os Hutus mataram no facão 1 milhão de Tutsis, quase exterminaram a etnia Tutsi. Estupraram mulher, esquartejaram, fizeram o diabo. Só depois de um apelo mundial é que a ONU entrou lá para acabar com a guerra. Né? E aí foram levados para o tribunal de Haia, né, os incentivadores do genocídio. Né? Mas os Estados Unidos não fez nada. Não é um país defensor dos oprimidos, né? Contra as ditaduras, contra isso, contra aquilo. Não fez nada, absolutamente nada. Aliás, né, quem foi a ONU, foi os Estados Unidos. Vamos lá. O Brasil, o IDH do Brasil, Cuba é 70, o IDH do Brasil. O Brasil é 84. O IDH de Cuba é 783, o Brasil é 765. É 84. Está abaixo. E o Brasil não sofre bloqueios econômicos nenhum. Aliás, né, o presidente bate até continência para a bandeira dos Estados Unidos. Né? E a Venezuela,
né, que em 2014 tinha o IDH maior do que o da China, maior do que o do Vietnã, do Brasil, etc. Hoje está em 113º. Por quê? Por causa do arrochamento do bloqueio econômico. Porque se não houvesse, né, e não só isso, bloqueio, né, das divisas econômicas, da venda de petróleo, que tanto a Inglaterra como os Estados Unidos não repassam para o governo. Eles estão dando para Guaidó, que gasta com corrupção. E o povo que se dane, que morra de fome. Né? E por fim, né? Aí a gente vê onde está a diferença em respeito à relação humana. Mesmo com toda a miséria que eles falam que existe em Cuba é isso, Cuba é aquilo, né? Na crise da Covid, teve 915 mil casos e são dados recentes, eu vou deixar, isso é mapa global. Teve 915 mil casos de contaminação e 7.800 mortos. E teve momentos que nem seringa tinha. Venezuela, tá lá no mapa, eu vou deixar. 382 mil casos de contaminados e 4.700 mortos. A Venezuela morta de fome, né? O Reino Unido. O Reino Unido, a princípio, Boris Johnson era negacionista, queria a imunidade de rebanho. 8 milhões, né, de casos e 138 mil mortos. Estados Unidos, né, país mais rico do mundo, né, estava cobrando 14 mil por cada pessoa doente internada por Covid-19, 14 mil dólares. 44 milhões de contaminados e 713 mil mortos. A Índia, que é um governo de direita, lembrem-se, 34 milhões 451 mil mortos. Brasil, né? Brasil, 21 milhões de contaminados e 601 mil mortos. Né? O Brasil não sofre bloqueio, não tem problema nenhum. Vietnã, comunista, 896 mil casos e 20.500 mortos. E por último, a China. A China é tão pouco, né? Tão pouco, que eu esqueci de marcar aqui. Mas o número de contaminados. Mas a China tem 4 mil mortos por coronavírus. Ah, mas a China criou o vírus. Calma aí. A Covid-19 matou no mundo aproximadamente 3 milhões de pessoas. Tá? Se eu for chamar a Covid-19 de vírus chinês, eu vou ter que ser obrigado, como historiador que sou, a chamar a gripe espanhola de vírus americano, porque foi lá que surgiu. Só que a diferença é que lá, né, aquele vírus que surgiu nos Estados Unidos matou 100 milhões e não 3. Né? E o Brasil, daquela época, de 1918, matou até o presidente da época, Rodrigues Alves, que tinha perdido sua filha para a paralisia infantil, né? E morreu na gripe espanhola. O Brasil morreu, com 100 milhões de mortes no mundo, o Brasil teve 35 mil mortos. Por quê? Porque fez isolamento social. 100 milhões no mundo, com 3 milhões de mortos, né? Agora o Brasil tem 600 mil, né? É uma pequena diferença para a gente se analisar, ok? Eu vou deixar também o link do podcast da entrevista do Mano Brown com o Fernando Holliday para vocês fazerem uma avaliação, ok? Até a próxima.